boa tarde, já perto da boa noite, né? Ah, eu gostaria primeiro de agradecer o convite do GEAP. Eu vou falar um pouquinho, mais brevemente, né, sobre como eu comecei a estudar e me aprofundar dentro da área da fisioterapia veterinária como um todo, né? Eu sou formado há 4 anos, eu só que comecei a estudar a fisioterapia de 2 anos antes de eu me formar, né? Então, basicamente, há 6 anos eu já estou estudando e, por minha conta mesmo, eu fui me aprofundando, porque aqui na região eu sou um dos poucos fisioterapeutas veterinários e o único fisioterapeuta equino, né? No estado do Pará. Então, o meu TCC foi focado na área de pequenos, mas na fisioterapia. Eu trabalhei com reabilitação em trauma medular, em cães, em associação com células-tronco também. Né? E depois que eu me formei, eu busquei uma especialização primeiro na área equina, né? Então, eu fiz o curso da doutora Solange Micaio, lá em Cotia, né, em São Paulo. Depois fiz alguns outros cursos voltados para a área de pequenos também, de biomecânica. E, por último, agora fiz o curso de quiropraxia, né? Então, estou trabalhando já, assim, a campo mesmo, já tem 3 anos, né? Então, assim, tem uma experiência legalzinha, assim, principalmente com cavalo de tambor, né? Que foi que eu comecei a atender, e mais recente agora com cavalo de vaquejada também, tá? Então, assim, como a Larissa falou, eu gosto muito que seja uma discussão dinâmica, né? Ela vai estar moderando e se vocês tiverem qualquer dúvida durante a palestra, manifestem, tá? Com calma, claro, né? Vamos tentar andar aqui, porque tem muita coisa para a gente falar. Então, vamos começar aqui. Eu gosto de começar mostrando a diferença, e eu quero que é isso que vocês absorvam, a visão diferente da clínica, do clínico, né, para o fisioterapeuta veterinário, né? Então, assim, na medicina convencional, né, a gente tem 2 tipos de tratamento. A alopatia, que é o uso de medicações, e a cirurgia, né? Isso aqui não me entendam mal, assim, o que eu estou dizendo aqui é em relação à filosofia de tratamento, tá? Então, claro que tem uma complexidade muito grande farmacológica envolvendo a alopatia, todas as técnicas cirúrgicas, enfim. Claro que existe uma complexidade, assim, uma profundidade muito além disso aqui, né? Mas, assim, filosoficamente, você trata com a alopatia ou com a cirurgia na medicina convencional. Já na medicina complementar, agora sim, já na medicina complementar, você tem a fisioterapia e reabilitação. Eu gosto de deixar clara a diferença. Assim, no geral, a gente fala que fisioterapia é fisioterapia veterinária, sabe? Mas existe uma diferença entre fisioterapia e reabilitação, né? A fisioterapia pode ser de um animal que simplesmente teve uma queda de performance e a gente tem que solucionar aquele caso para ele vir a ter uma performance melhor, ou de repente ele tem um desempenho limitado e melhorar esse desempenho. A reabilitação seria focada no animal que teve uma lesão e tem que retornar às suas atividades, né? Então, além disso, nós temos a acupuntura, hemoxabustão, a ozonioterapia, a eletroterapia, e assim, a gente generaliza a eletroterapia, mas colocando assim, como tudo que liga na tomada, eletroterapia, todo aparelho que vai ser precisa de energia elétrica, a gente coloca, generaliza como eletroterapia, mas a gente tem o laser, a gente tem o ultrassom terapêutico, a gente tem o campo eletromagnético pulsátil, TENS, Phase, Shockwave, vários outros aparelhos aí. As terapias manuais também, massoterapia, mobilização articular, mobilização miofascial, quiropraxia, osteopatia, enfim, várias terapias manuais também. Isso de filosofia. Eu estou dizendo, cada uma dessas terapias tem uma filosofia diferente. Tá? Algumas vezes elas têm uma relação, mas geralmente tem uma filosofia bem específica para cada tipo
de modalidade aqui, certo? A kinesiotape, ozonioterapia, reiki, comunicação, o AK, enfim, é uma infinidade de modalidades e tratamentos que se enquadram dentro da fisioterapia veterinária. E como um todo, a gente coloca isso dentro dessa área, tá bom? Mas como é que surgiu e o que é a fisioterapia veterinária? Vamos para a resolução e regulamentação. Né? Segundo o artigo 2º, a fisioterapia animal se constitui em uma área de atuação do médico veterinário que estuda, previne e trata distúrbios cinéticos, funcionais, intercorrentes em órgãos e sistemas dos animais, gerados por alterações genéticas e por traumas ou por doenças adquiridas. Certo? Então, está bem descrito e regulamentado o que é a fisioterapia veterinária. Né? E, muito importante colocar e deixar isso claro, no artigo 1º, ele fala que essa atividade é privativa do médico veterinário prescrever e executar esses métodos e técnicas fisioterapêuticas. Né? Então, assim, só o médico veterinário pode realizar o tratamento fisioterapêutico, né? A reabilitação do animal. Então, o início da fisioterapia ocorreu nos anos 70, justamente com animais atletas, né? Cães de corrida e equinos também, atletas, né? Por conta de lesões. Ainda não se tinha, ainda não se tinha conhecimento tão aprofundado para desenvolver melhoramento de performance do animal. O animal se lesionava e de alguma forma teria que tratar aquele animal para retornar, ou então simplesmente dar uma continuidade à vida do animal. E no início foram usadas técnicas, e até hoje ainda é assim, né? Técnicas usadas em humanos que foram adaptadas para os animais. Né? E como eu falei aqui, teve início principalmente com uma recuperação pós-operatória, né? E hoje em dia existe uma diferença bem importante do que era utilizado há algum tempo atrás. Há um tempo atrás se realizava a fisioterapia, ou melhor, o pós-operatório com o animal em repouso. Né? O animal não podia fazer nenhum tipo de atividade, nada, não podia mobilizar as articulações, nada disso. Né? Mas, assim, hoje se sabe que a imobilidade ela traz muito mais problemas, né? É muito mais difícil reabilitar um animal que ficou muito tempo em imobilidade do que você começar a introduzir uma movimentação logo no pós-operatório, logo depois de uma lesão, enfim. Então, hoje em dia, é muito mais comum ter uma reabilitação dinâmica, né? Que é uma diferença bem grande do que se fazia anteriormente. E benefícios da fisioterapia: diminuição da dor, desconforto e inflamação, aumento da flexibilidade, amplitude e qualidade do movimento, recondicionamento neurológico, aumento da produção de colágeno e elastina, reparação de tecidos, fortalecimento muscular e muitos outros benefícios envolvidos aí, tá bom? O objetivo: primeiro, o bem-estar do animal. E como a gente está falando de animais atletas, né, a melhora da performance, obviamente, tem uma importância, um objetivo muito grande para o fisioterapeuta veterinário, né? Claro, para o nosso cliente. Né? Eu gosto de separar de uma forma mais didática as modalidades fisioterapêuticas dessa forma aqui. Modalidades que têm a ação anti-inflamatória, analgesia e cicatrização. Se enquadram a termoterapia e crioterapia, ultrassom terapêutico, laser, TENS, kinesiotape, mobilização articular, campo eletromagnético pulsátil e shockwave. O TENS é uma modalidade de eletroterapia que realmente usa a eletricidade, tá? Em contato com o animal. Assim como o FEIS. Só que o TENS entra com uma analgesia, né? Cicatrização, e o FEIS
como fortalecimento, elasticidade e neuroplasticidade, que é um outro quadro de modalidade, né? Assim como os estímulos funcionais, né? Sensibilidade e propriocepção, sensibilidade neurológica, né? Exercícios ativos, massagem, alongamento, e existem várias outras modalidades, mas essas são as principais, vamos dizer assim, tá? E no meio disso existe um terceiro grupo que eu separo, que é uma melhora fisiológica geral, né? Aí entram as modalidades quiropraxia, acupuntura, moxa-bustão, ozonioterapia, o reiki, microfisioterapia, comunicação e várias outras modalidades que trabalham em cima da melhora fisiológica geral do animal. Tá? E para a gente ter uma reabilitação e um resultado positivo, a gente tem que unir esses três quadros, né? E conversar com todas essas técnicas aí juntas, naquele mesmo paciente, tá? Que a gente está trabalhando, beleza? Então vamos começar com a ação anti-inflamatória, analgesia e cicatrização. Né? O que vai ocorrer? Quais são o resultado de trabalhar essas técnicas? Vai ocorrer a vasodilatação, que vai melhorar o fluxo sanguíneo, com a chegada e saída de mediadores linfáticos, né? E o aumento do metabolismo celular, vai ocorrer a produção de mediadores inflamatórios e resolução da lesão, ou seja, a cicatrização. Fortalecimento, elasticidade e neuroplasticidade. Esse é um animal que eu atendi que estava se recuperando de sequelas de EPM, né? Então, foi trabalhado muito essa parte, esse quadro, né? Então, foi feita a manutenção, o aumento do tônus muscular, estímulo de produção de colágeno, elastina, flexibilização de ligamentos, fibras de melhor qualidade e organização, aumento da amplitude de movimento, estímulo de receptores proprioceptivos, né? Principalmente, nesse caso aí, o estímulo neurológico mesmo, né? De receptores proprioceptivos. É um animal que teve um déficit neurológico por conta da lesão de EPM. Tá? E, por último, a melhora fisiológica geral, como o caso aqui, a quiropraxia, né? Vai ocorrer, no geral, um equilíbrio nas atividades corporais, né? A neutralização de interferências entre funções. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. A ATM, articulação temporomandibular. É uma articulaçãozinha muito pequena, mas é importantíssima para o equilíbrio e para a propriocepção do corpo como um todo, do animal. Vamos dizer que esse animal teve uma lesão na ATM por algum motivo, de repente o treinador, enfim, deu uma pegada maior ali, lesionou a ATM. O animal ele vai sentir, sempre que for direcionado ali o movimento, ele vai sentir a ATM. E para evitar esse incômodo, ele vai tensionar mais a musculatura do pescoço, né? Evitando o movimento. Então, a função da ATM comprometida vai interferir na função da musculatura da cervical, por exemplo. Então, se você resolver o problema aqui, você, consequentemente, vai resolver o problema em outro lugar também, né? Então, a interferência ela vai ser neutralizada. E compensações. Por exemplo, uma compensação, o animal ele tem uma rotação de pelve, e para compensar essa rotação, ele joga o peso lá na frente para o outro lado, né? Isso é um exemplo bem prático mesmo. Isso vai provocar alterações em todo o corpo, né? Por conta dessa compensação. Tá? E, por último, a otimização do fluxo energético. Manda, Larissa. José, Sim. A Manuela perguntou, pode ocorrer algum dano caso o animal não colabore muito? Com a quiropraxia? É. Uhum. Tá. Quando o animal não colabora muito, alguma coisa de errado está acontecendo.
Então, a gente investiga melhor, né? Por exemplo, eu atendi mês passado, final do mês passado, não, no mês de outubro, eu atendi um cavalo de vaquejada que voltou da prova todo completamente com a cervical toda travada. Foi feito um exame radiográfico, ultrassonográfico, no posterior dele, que ele já tinha se lesionado anteriormente, e nada, assim, muito claro foi achado ali. Eu ajustei a pelve dele, quadril, e depois fui para a cervical. Eu ajustei nuca, e quando eu fui chegando para baixo, ele foi tensionando cada vez mais. Então eu tive muito cuidado quando cheguei nessa região, e depois fui investigado e viu que ele tinha uma fratura ali, na base do pescoço, né? Então, o animal ele vai sempre mostrar para a gente quando tem algum problema muito grave acontecendo e a gente tem um cuidado, assim. Agora, quando o animal tem realmente alguma frescura ali naquela região, assim, é muito diferente. Porque quando a gente vai mobilizar, a gente sente que aquela alteração ali pode ser resolvida com ajuste. E geralmente, quando a gente ajusta, e o ajuste é uma manobra muito segura, né? Depois que a gente ajusta, é liberado. O animal geralmente responde muito melhor, entendeu? Então, assim, só para resumir, é muito seguro, né? O ajuste quiroprático ele tem resultado, mesmo nesse animal que tinha uma fratura na base do pescoço, a gente ajustou ele inteiro e ele teve uma resposta absurda imediatamente após os ajustes, né? Acho que é isso, né? Para responder. Vamos continuar, então. Fiquem à vontade, tá, gente, para perguntar. Eu gosto que seja dessa forma mesmo. Tá, e agora sim, por último, a melhora psicomotora. O animal, o atleta, assim como o humano, se ele tem alguma lesão, por mais que seja crônica, ele não vai ter essa confiança para desempenhar. Então, quando a gente resolve aquele problema, a autoestima dele e a confiança melhoram também, nem sempre imediatamente. A gente às vezes tem que mostrar para ele que ele não está mais sentindo aquela dor, não tem mais aquela limitação, e aí sim ele consegue desempenhar 100% no esporte, né? Então vamos começar com o exame clínico fisioterapêutico. Essa visão que eu quero que vocês entendam, né, da fisioterapia. A identificação do animal, registro. Eu gosto muito de um quarto de milha, né, de tambor. Quando eu comecei a atender, eu gostava de acompanhar, né, o desenvolvimento dos animais depois que a gente atendia. Então, eu gosto muito de pegar o registro e ir acompanhando os tempos dos animais, né? Isso é muito legal. Sexo, raça, idade, pelagem, utilização. Claro, utilização e raça. Eu coloquei esse asterisco porque é muito importante entender qual tipo de esporte o animal está trabalhando ali, né? Então, cada tipo de esporte, ele vai ter, não é uma regra, mas assim, geralmente o esporte tem uma lesão específica, assim, vamos dizer. Uma lesão que é muito comum, né? Por exemplo, o cavalo de tambor tem muita lesão de cervical, assim, por conta da lateroflexão que ele desempenha, né? Então, assim, por isso que eu coloquei isso, é muito importante, né? A anamnese, histórico de desempenho, que é o que eu falei do registro lá, que eu gosto de acompanhar. Se ele teve uma queda de desempenho recente, nunca desempenhou o que o papel dele diz que ele deveria desempenhar, né? Histórico de lesões, reincidivas dessas lesões, se já ocorreu, tratamentos prévios, seja ele clínico ou fisioterapêutico, histórico de exames, claro, né? Observar se tem já um diagnóstico fechado daquela lesão. Principais queixas e percepções. Eu sou muito fã de observar treinamentos, né? E conversar com os treinadores e entender. Toda vez que eu converso com um treinador, eu entendo um pouco mais do esporte, né? Isso é muito bacana a gente ter essa abertura, entendeu? Com o treinador. E, claro, que tem treinadores que têm essa percepção melhor
quando está em cima do animal, e tem treinadores que você tem que tentar extrair o que pode ali, né, da percepção dele quando ele está treinando o animal. Claro que quem gosta de cavalo, né, veterinário, tem veterinário que monta. Eu não sei montar, eu, tipo assim, levo o cavalo assim, mas não, né, não toco o pau. Então, assim, eu gosto de discutir isso e conversar com o treinador por conta disso, né. Mas tem veterinários que montam e conseguem ter essa percepção também, e eu acho isso muito válido, tá? Mas, assim, fora do cavalo, você consegue também ter e fechar o diagnóstico muito bem, tá? Vamos começar observando o animal de longe, tá? E ele parado. Então, exame físico estático, inspeção visual. A gente tem que observar os aprumos, as angulações de cada articulação, né? Tem que ter uma angulação condizente com o porte do animal, com a estatura, enfim. Assimetria, se ele apresenta alguma assimetria nessas angulações, nos aprumos. Atrofia as grades, a gente já consegue observar de longe, né? Sem ter que encostar no animal, a gente já pode observar uma atrofia de garupa, assim, de glúteo, né? Edemas também, deformidades e feridas, né? Então, esse exame visual já é o início, né, de tudo. Então, um exemplo aqui, o animal aqui na esquerda, logo depois que eu ajustei, essa égua ela ficou retinha, coisa mais linda, né? Então, um animal que tem um equilíbrio muito, muito interessante, né? Em contrapartida, no lado direito, um animal que eu não tinha ajustado ainda e praticamente um zigue-zague na coluna. Outro exemplo, um animal que tinha uma frouxidão, ligamento colateral do boleto, no membro posterior esquerdo, e tinha esse zigue-zague no membro, né? Por conta dessa angulação diferente, aqui no boleto, as compensações vão aparecendo no corpo, né? Na cervical também, a gente consegue observar que esse animal aqui, nesse caso, tinha uma tensão muscular maior e um desvio na cervical, né? Na palpação, a gente já começa a se aproximar do animal, né? A gente consegue identificar a temperatura, isso é muito importante, né? A palpação, ela começa também de forma suave e a gente vai aprofundando, né? A gente consegue observar a temperatura pela mão, né? A densidade, eu gosto muito de sentir a densidade do músculo, se ele está mais tenso, se tem algum nó ali. O volume muscular, né? Se tem uma atrofia, algum edema, uma hipertrofia. A sensibilidade local, ela pode ser superficial, pode ser profunda, né? E a mobilidade articular também. No caso da mobilidade articular, da coluna, no caso, eu faço o exame quiroprático, né? Mas também o exame ortopédico, ele se aplica muito bem à mobilidade da coluna e para a fisioterapia também. No caso dessa imagem aqui, que eu coloquei para vocês, é proposital e é uma coisa que eu acho interessante não fazer essa palpação bilateral no mesmo momento, né? Eu gosto de primeiro examinar um lado e depois o outro. Se você faz esse tipo de palpação aqui, você pode identificar um ponto de dor, de tensão muscular, o animal vai responder, né? Ele vai contrair quando tem alguma sensibilidade, mas você não vai saber qual que é o lado. Então você individualiza, né? Faz primeiro um lado, depois o outro. Para mim, é um meio muito mais eficaz de interpretar o que o animal vai mostrar. Tá? Um pouquinho de água. Palpação, estruturas axiais. Então, como eu falei para vocês lá no exame de coluna, dá para fazer a palpação por cima, quiroprática, do ponto de vista quiroprático, ou fazer uma lateroflexão ali com um exame ortopédico de coluna, né? Mas eu gosto também
de fazer essa palpação na cervical do braquiocefálico, né? O braquiocefálico é um grupo muscular que mostra se o animal tem tensão ou não, assim, de uma forma muito clara, né? Quando você pressiona o braquiocefálico ali, se o animal tem qualquer tensão, ele vai responder na mesma hora. É muito fácil de palpar, né? E de estruturas apendiculares, né? Aí é o exame ortopédico. Palpar tendão, palpar os tendões flexores, palpar musculatura, grandes musculaturas, né? Posterior da coxa. É um lugar que é bem comum de achar alguma sensibilidade dolorosa, né? Seria um animal de tambor muito forte, que faz muita força para girar. E tem uma sensibilidade muscular no posterior, né? Então, é uma porção boa interessante de palpar também, para identificar alguma alteração. E vamos começar com o exame físico dinâmico, né? Agora em movimento e observando se o animal também tem alguma assimetria, né? Observar a amplitude de movimento das articulações, se o animal tem claudicações evidentes. A avaliação ela pode ser feita ao passo, trote ou galope. No galope eu acho um pouco mais difícil de interpretar, porque o animal está num movimento muito rápido, né? Já é dinâmico demais, assim, né? Eu gosto muito de ver a passo e a trote selado quando o animal apresenta algum problema que é mais sensível quando tem alguém realmente manipulando ele, né? Em cima das rédeas. E observar o treino. É sempre necessário? Olha, eu vou ser bem sincero para vocês que a observação de treino para observar realmente uma alteração, uma lesão, não é muito comum eu fazer isso, tá? Mas assim, é legal de fazer também. Principalmente quando a gente está ali examinando, não encontra assim, nada muito evidente no exame. E o treinador fala assim, não, mas ele faz isso no treino, e é assim, assim, e você fala assim, não, então faz dar errado, eu quero ver. E aí fica muito mais claro, né? E aí eu gosto de deixar didático também dessa forma. Você observar a movimentação horizontal e vertical do animal. Então, na horizontal, ao passo, eu gosto muito desse exame aqui. Você vai observar se tem um lado dos túberes sacrais ou coxais que se levanta mais do que o outro, né? Se existe essa simetria de movimento. E na vertical, eu gosto de ver se tem um membro que ultrapassa de um lado para o outro mais, né? Se tem um cruzamento dessa passada, né? Esse aqui da esquerda é um animal que tá saudável, né? Nessa questão do sacroiliaco ali, ele tem um movimento bem simétrico. Já nesse caso aqui, a gente observa que esse lado esquerdo aqui está travado, né? Aqui tem. É isso. Esse lado esquerdo está travado para baixo, ele não se levanta tanto quanto esse lado direito, né? Esse lado direito ele vem bem para cima e o lado esquerdo nem tanto, né? E essa passada também aqui, ela está atravessando para o outro lado mais do que o lado direito. Então tem um problema de sacroiliaco do lado esquerdo nesse animal. Essa aqui é a égua que tinha essa alteração de frouxidão no ligamento lateral, né? E ela tinha um jogo nesse pé, né? Toda vez que ela pisava com esse pé esquerdo, ela tinha essa instabilidade. Principalmente quando tinha alguém montado e fazendo a lateroflexão dela, rodando, né? Com esse pé esquerdo para fora, rodando para a direita. Nossa, é muito perigoso, né? Esse treinador, ele sentia muito, ele não tinha muita confiança, né, de virar com esse animal de tambor,
primeiro tambor dela, e o primeiro tambor é o que leva mais energia, né, que concentra mais energia do partidor. Então, é um animal que, infelizmente, não tem muito o que fazer aí, né, para fortalecer esse ligamento aí. E ela não vai poder ir para o esporte, porque ela cria uma instabilidade muito grande, né? Não dá confiança para quem está em cima, principalmente uma criança montada. É muito perigoso, né? E ela ficou só na reprodução, né? Porque tinha um papel muito bom. E lateralmente, a gente observa também vertical e horizontal, com esse L, né? Do lado esquerdo aqui a gente vê um animal que tem uma claudicação bem grave no membro torácico direito. Ele eleva bastante a cabeça, né? Aqui no plano vertical. E na horizontal, essa passada à esquerda está diminuída, porque ele tem que fazer uma passada mais rápida para evitar de apoiar aqui. Do lado direito, o animal que tem uma passada bem simétrica, bem mais dinâmica, né? Vamos começar com a variação biomecânica, então. Em 1878, Edward Muybridge fez a primeira captura de movimento da história da humanidade, né? E o que ele escolheu para fazer? Um cavalo de corrida. Então, dada a importância que é o esporte equestre para o cavalo para a humanidade, né? Isso é muito bacana. Além de tudo isso, é um exame biomecânico, né? É uma avaliação biomecânica. A gente vê todo o movimento do animal ali gravado do mesmo ponto de vista, e a gente vai entender que tipo de exame e avaliação biomecânica é essa. O cavalo ele tem uma divisão de massa, né? Uma distribuição de massa bem descrita, mas a gente fala que, de forma geral, a massa dele está mais distribuída para frente. Então, 60% do peso da massa do animal está na frente, né, cranial, e 40% posterior, né, caudal. Só que, quando a gente coloca esse corpo, essa massa toda em movimento, a gente tem que lembrar que existem vários segmentos articulados ali, né? Então, essa massa ela vai ter uma distribuição que vai variar, né? O corpo rígido ele tem uma massa, que seria essa figura aqui do lado esquerdo, né? E quando a gente articula, essa massa ela vai variar, né? Porque cada segmentozinho desse tem uma massa diferente. Então, esse ponto ele vai ter uma variação também, certo? E a gente tem que levar isso em consideração para fazer essa análise biomecânica. Tá? E existem dois tipos de análise biomecânica. A análise cinemática e a cinética. Na análise cinética, ela é um pouco menos prática para a gente levar para o exame realmente. Né? Então, vou começar por ela, mas eu preciso explicar para vocês como é que é feita essa análise. Sempre que o corpo ele entra em contato com o solo, vai existir uma força de reação. Então, quando o membro do animal entra em contato, vai ter uma força de reação do solo e ela vai gerar uma curva, né? E essa curva, ela vai ser interpretada, por exemplo, um animal que claudica do membro direito, né? Ele vai apoiar menos aquele membro e essa curva vai ser menor naquele membro torácico direito do que um membro esquerdo, por exemplo. Então, é assim que é feita a análise cinética. Ela precisa que o animal tenha contato com o solo, tá? E a gente vai interpretar as forças de reação que esse solo vai dar de volta, né? Por uma manta que vai ler o peso do animal, a distribuição do peso, enfim. E é assim que é feita a análise cinética. Já a análise cinemática, ela é muito mais dinâmica, né? Então, e visual. E aí a gente consegue aplicar realmente na avaliação a campo, né? Porque o animal ele vai ter que andar e caminhar e vai ser feita visualmente a análise do que está ocorrendo naquele espaço ali, né? Que o animal está caminhando. Então, a angulação de cada articulação que vai do animal,
a movimento de cabeça, movimento axial, movimento appendicular. Então, é uma análise visual, né? Separando a biomecânica dos membros, né, a gente tem que interpretar e lembrar que cada grupo muscular, do trabalho de cada grupo muscular, a função de cada grupo muscular. Né? Então, eu sei que para fazer uma propulsão, o animal ele vai fazer uma contração concêntrica dos glúteos, né? E o glúteo, quando contrai, ele vai fazer uma extensão do membro, né? Assim como na recepção, o membro ele precisa fazer uma flexão usando o quadríceps, né? Então, cada grupo muscular ele vai ter uma função biomecânica e a gente tem que lembrar disso para saber se tiver alguma alteração biomecânica muscular ou articular, vai ser interpretada visualmente e a gente vai correlacionar com os grupos musculares que precisam ser tratados ou que movimentam determinadas articulações, tá? Especificamente. E já falando da parte axial, a gente entra no conceito de arco e corda, né? Então, esse conceito biomecânico ele trabalha o seguinte: existe um equilíbrio da musculatura do dorso e a musculatura ventral, né? Então, esse equilíbrio ele precisa estar presente para que o corpo ele trabalhe de uma forma orgânica, né? Da forma normal, né? Então, essa imagem aqui é muito bonita. Ela separa justamente as musculaturas, né, do arco, que seria a parte da coluna, né, a parte rígida do arco e flecha, né, do arco, seria a parte de madeira, né? Então, vamos pensar que a parte de madeira é o rígido, a gente lembra que é a parte da coluna, realmente, da coluna vertebral. Né? Então, a parte dorsal seria o arco e a corda, que é a maior parte é a musculatura abdominal, né? Então, o músculo mole, né, flexível, é a parte da corda. Então, arco e corda é análise biomecânica. Então, toda essa musculatura dorsal, né, os extensores do quadril, posteriores da coxa aqui, semitendinoso, semembranoso, musculatura do glúteo, toda essa musculatura aqui, mais dorsal e posterior, caudal, né, no caso, seriam os que vão fazer extensão do quadril. Aqui em cima, uma grande musculatura e importantíssima, longíssimos, dorsal, que é o extensor da coluna, né, o extensor que vai aqui desde a base da cervical até lá no posterior, para fazer essa extensão da coluna. Né. Aqui, extensores do pescoço, romboide, esplênio, principalmente, né? Vão fazer também a extensão da cabeça, lá, levar a cabeça para cima, tá? E, por outro lado, aqui embaixo, os flexores, né? Então, entra aqui iliopissoas, entra quadríceps, os abdominais, e aqui na cervical, braquicefálico, esternocefálico. Então, é necessário que exista um equilíbrio entre essas duas porções do corpo, né? Dorsal e ventral também. Aqui um corte transversal, multífidos lá dentro, musculatura epaxial, ou seja, acima do processo transverso da vértebra, né? Multífidos, longíssimos e iliocostal, né? Faz parte do arco, né? A musculatura epaxial. E aqui embaixo, a musculatura da corda, né? Então, aqui entra o iliopissoas, né, como eu falei. Psoas maior, psoas menor, é isso. Iliopissoas aqui, tá? Então, essa divisão biomecânica é muito importante, tá? O equilíbrio do corpo. E, claro, a gente divide axial e apendicular, né, biomecanicamente, mas isso tudo está interligado. E como é que acontece essa conversa de todo o corpo, né? Justamente com a conexão da face neuromuscular. Então, o tecido conjuntivo, que
liga essa musculatura, ele atravessa o corpo da nuca até a ponta do membro posterior, lá no casco, entendeu? Então, é importantíssimo a gente ter essa noção que o corpo todo ele vai ter essa conexão, né? E aí é que a gente vai entender as compensações, como vai aparecer as compensações, porque o corpo ele tem essa ligação toda, certo? Então, começando com os tratamentos. Uma hora de... É isso aí. Vamos começar com os tratamentos. A cinesioterapia, tá? A cinesioterapia, ela trabalha o movimento, né? E ela é fundamental no protocolo de reabilitação para praticamente todos os casos, né? A não ser o animal ter uma fratura assim de membro, aí realmente é mais complicado de colocar ele em movimento. Mas do contrário, como eu falei para vocês, a reabilitação dinâmica hoje é o que realmente a gente sabe que funciona melhor, né? Então a gente tem que colocar esse animal para se movimentar, para acontecer a regeneração tecidual, a mobilização articular e o fortalecimento, certo? E a flexibilidade, claro. A gente pode falar que o condicionamento físico dentro da cinesioterapia, ele tem 3 divisões, né? A gente pode fazer o condicionamento cardiovascular e respiratório do animal, né? Então, o animal que precisa ter realmente o cardio em dia, né? O condicionamento músculo-esquelético, aí entra a parte muscular mesmo, esquelética, posterior da coxa, né? Um animal que precisa de propulsão do trabalho, e precisa ter um desenvolvimento dessa musculatura, né? E eu coloco a parte neuromuscular, o condicionamento neuromuscular também. É muito importante que o animal atleta ele saiba exatamente o que está acontecendo com cada parte do corpo dele. E a responsabilidade disso é do sistema nervoso, né? Então, é importantíssimo que seja trabalhado também essa propriocepção para o animal saber e ter um desempenho muito melhor, certo? E os tipos de exercício, né? Existe o exercício, os exercícios principais. A gente vai trabalhar o recrutamento de grupos musculares prioritários para aplicação direta de um esporte em específico. Por exemplo, esse animal de adestramento. Ele está fazendo uma contração bem grande aqui de bíceps, né? De peitoral também. E esse tipo de trabalho, ele não é muito comum em outros tipos de esporte, por exemplo, uma apartação. Então, o grupo muscular que é importante trabalhar nesse animal seria justamente esse grupo flexor aqui do membro, certo? Assim como no animal de rédea, ele faz muito essa rotação, né? Então, pode ver que de coluna, pode ver que ele tem esse deslocamento de tórax para um lado e de pelve para o outro lado. Então, essa rotação na coluna é muito grande, né? Então, é preciso desenvolver a parte lombar do animal, né? E tomar cuidado com qualquer alteração que apareça ali nessa região. E existe o exercício de suporte, né? Recrutamento de grupos musculares menores com importância secundária para um esporte em específico. É claro que o animal de adestramento, ele precisa ter um posterior bem desenvolvido, ele não pode ter uma atrofia de posterior, né? Apesar de não ser a propulsão, né? Não ser uma função tão importante para aquele esporte, né? É um exemplo prático aí de exercício de suporte, né? Aclives e declives são exercícios bem práticos e importantes para a cinesioterapia, né? Então, no aclive, e a gente vai trabalhar em cima do efeito gravitacional, né? Sobrecarregando o corpo e exigindo que ele trabalhe mais. Então, no aclive, a gente vai propiciar o fortalecimento dos membros pélvicos e musculatura lombar. Ele vai fazer mais esforço com o posterior, tá? E no declive,
fortalecimento dos membros torácicos e musculatura peitoral, principalmente, tá? Porque ele vai fazer mais trabalho ali com esses grupos musculares. Só que é importante lembrar que no aclive e no declive vai acontecer um estresse articular maior, porque a massa, aquela distribuição de massa do corpo, ela vai ser deslocada dependendo do tipo de exercício. Então, se o animal tiver, por exemplo, uma lesão no boleto posterior, ele vai forçar mais se for colocado em aclive. O contrário também, se tiver uma lesão no boleto membro torácico, se ele tiver em declive, vai forçar mais também. Então é importante lembrar isso quando a gente for estabelecer um protocolo de cinesioterapia. Tá? Fortalecimento neuromuscular. É muito importante a gente fortalecer o core. O core é justamente o arco e corda que eu tinha falado para vocês. Né? Então essa musculatura do dorso e a musculatura abdominal, ela tem que estar em equilíbrio e bem fortalecida para o animal ter um desempenho bom. Então, é interessante a gente colocar exercícios, né, da cinésio que trabalhem em cima dessa musculatura, tá? Do arco e da corda. Então, a gente precisa fortalecer abdominais, né? Esse tipo de estímulo aqui vai trabalhar a parte ventral, ou a gente pode também estabelecer alguns protocolos de treinamento, né? Não, trabalha com o animal mais reunido, né? Então, o animal mais reunido, ele vai fazer essa flexão de coluna, né? Ele vai também trabalhar mais a parte ventral, né? A porção ventral do corpo, certo? Um pouquinho de água. Para a musculatura do arco, né, a musculatura epaxial, também existem outros estímulos. Né? A gente pode estimular o dorso, o animal vai fazer essa extensão de coluna, ou também trabalhar com o animal mais estendido, né? Alonga mais essa passada desse cavalo, e aí ele vai fazer essa extensão da coluna, tá? Só para vocês entenderem que existem as duas formas de estímulo, certo? Então, vamos entrar no alongamento. O alongamento é um hábito natural do animal, né? Todos os animais, eles, assim que acordam, a musculatura ficou mais tensionada durante a noite ali, né? Ficou em desuso, então as fibras elas ficaram mais aderidas. E a gente acorda e precisa se alongar para esticar ali, movimentar aquelas fibras musculares, né? Aquelas fibras tendíneas, ligamentares. E o alongamento ele trabalha justamente alterando o comprimento muscular tendíneo e ligamentar, né, dessas fibras que eu falei. O alongamento passivo seria a gente fazer o trabalho pelo animal, né? Então a gente pegar aquela porção ali e fazer esse alongamento seria o alongamento passivo. Ou com a contração dos músculos, ou seja, esse animal aqui de cima está contraindo o glúteo, né? Semitendinoso, semembranoso, para alongar o quê? Alongar ilipsoas, alongar quadríceps. Então, ele está contraindo um grupo muscular para alongar outro. Tá? Esse é o alongamento dinâmico. Né? Os efeitos do alongamento. Vai acontecer, com o tempo, uma hipertrofia muscular induzida pelo próprio alongamento. Então, só de você alongar um grupo muscular, você vai estar estimulando a hipertrofia daquele grupo. Isso é interessante para o animal que está voltando de uma lesão, por exemplo, que não pode fazer um exercício específico para aquela musculatura. Alonga, né? Se é possível mobilizar aquela articulação, já começa alongando e essa musculatura vai ter uma hipertrofia com o tempo. Depois também quando voltar com os exercícios, obviamente, né? Específico para aquele grupo. Melhor amplitude de movimento, maior flexibilidade, relaxamento
da musculatura e tecidos conectivos, né, conjuntivo, ligamentar, enfim, todos os tecidos moles que estão ali anexos àquela região. Decréscimo de lesões, né, então você previne as lesões com os alongamentos também. E estímulo proprioceptivo, quando você estira, né, faz o estiramento daquelas fibras da musculatura, o uso muscular vai estar sendo estimulado, órgão tendinha de Gold, né? E aí, da própria articulação, quando você está movimentando, você também está estimulando o setor de cápsula articular. Então, vamos para os métodos. Alongamento passivo, como eu falei para vocês, no membro, principalmente, né? Pode ser feita extensão, pode ser feita flexão, membro, né? Membros posteriores, a gente pode fazer também flexão, pode fazer extensão. E na coluna, é um pouquinho mais difícil de acessar para fazer esse tipo de abordagem. Mas é interessante fazer a tração da cauda, claro, com muito cuidado. Se o animal tiver alguma lesão sacroiliaca, ele não vai gostar e o casco dele vai beijar a tua cara. Tá? Então, é claro que tem que ter muita noção quando for fazer determinados estímulos, né? O animal também que, se tiver uma lesão de coxa femoral aqui, ele não vai gostar de fazer extensão do membro. Então, cada caso é um caso, a gente tem que observar isso. Tá? E na coluna, existem vários tipos de estímulos também a se fazer, né? Tenho certeza que alguns de vocês já viram essas imagens de estímulo ativo de alongamento da coluna, né? Usando a cenoura, né? Para fazer flexão da coluna, lateroflexão, né? A extensão da nuca, certo? Aqui seria um estímulo para fazer a flexão tóraco-lombar e aqui flexão lombosacra, né? E sacroiliaca também. Mas se a gente estimular essa região do dorso, o animal também vai fazer um pouco de extensão. Então é um tipo de alongamento ativo que a gente pode fazer em estação, tá? O animal em estação. A massoterapia, os efeitos da massoterapia estão inclusos a diminuição, redução da tensão e dor muscular, a redução do espasmo muscular, a maior flexibilidade também, em amplitude de movimento, redução da estabilidade neuronal, então está incluso dentro disso do relaxamento muscular, né? O aumento do fluxo sanguíneo regional e, por último, a sensação de bem-estar e relaxamento do animal, né? As técnicas manuais da massoterapia, eu coloquei aqui para vocês algumas técnicas, mas existem assim uma infinidade de técnicas, né? E assim, é uma coisa que eu faço bastante. Eu uso bastante a compressão, né? Eu uso o rolinho bastante para cervical. Rolinho a gente agarra uma porção da musculatura e vai correndo toda aquela parte ali lateral do pescoço. Não gosta muito, provoca um relaxamento muito, muito bacana. A fricção, ela provoca também um aumento de temperatura ali naquela região, né? E a gente vai ver depois que pode ser até enquadrado com uma técnica de termoterapia, né? Você está estimulando de forma aumento da temperatura daquela região, né? O trigger point, assim como a compressão, é uma técnica para liberar aquelas fibras musculares de forma mecânica, né? Você pressiona e literalmente você descola aquelas fibras, né, mecanicamente, com a pressão da mão, né? Ou então, ainda não, mas mais um pouco das técnicas manuais,
para aliviar o edema, né, dos membros ali. A gente também faz uma técnica de massagem com fricção, né? Então, levando, por exemplo, um edema de joelho aqui, a gente faz uma pressão em direção ao corpo do animal para fazer a drenagem desse edema. Então, também é uma técnica de massagem, né? Em direção aos linfonodos, né? Para fazer essa drenagem linfática. Tá? Outras técnicas usadas na massoterapia, então, tem pessoas que usam luvas, né? Já com instrumentos, tá? Então, tem pessoas que usam luvas para fazer o estímulo tátil ali naquela região, ou mesmo para liberar tensões ali mais superficiais da fáscia, né? Mais técnicas com instrumentos. Existem instrumentos de massagem, né? A gente conhece bastante opções aí no mercado. E com aparelhos também. Então, aparelhos de massagem provocam aquela vibração, né? Ou que também aquecem ali aquela região, né? Está incluso também nessa modalidade de massoterapia. Tá? Vamos para a crioterapia, então. A crioterapia ela é utilizada para remover a energia dos tecidos que está ali acumulada em forma de calor, né? Através da condução térmica. Então, quando você aplica uma fonte de resfriamento diretamente pela pele, aquela temperatura mais elevada que estava regionalizada ali, ela vai ter um decréscimo nessa temperatura, certo? Então, ela é utilizada para redução dos efeitos da inflamação aguda, que é vai ser uma das causas de aumento de temperatura, né? A diminuição dos espasmos e espasticidade muscular. Então, quando a musculatura está hiperexcitada, né, ela está tensionada, ela também vai ter um aumento da temperatura, e com a crioterapia, que é a aplicação de frio, ela vai também diminuir. Tá? E a contenção de microlesões após o exercício também é um resultado interessante com a crioterapia. Tá? Os efeitos fisiológicos, então a vasoconstrição, ou seja, quando existe um edema ali, é interessante fazer de forma objetiva, de forma imediata, a aplicação de gelo, né, para evitar que aquele edema progrida e aumente de volume. A diminuição do metabolismo celular, então, vai também mediar essa inflamação aguda, né, porque com a diminuição da temperatura, as células vão trabalhar também mais lentamente, né? Então, o metabolismo vai reduzir. Tá? E também a redução de impulsos em nervos sensitivos, provocando analgesia, né? Então, quando ocorre esse estímulo do frio, o sistema nervoso ele tende a diminuir esse metabolismo, né? E os impulsos nervosos vão ficando mais lentos, ou seja, vai acontecer analgesia. Além disso, também existe o fator do mecanismo de analgesia tátil, né, ali da temperatura. Então, o sistema nervoso ele vai dar mais prioridade para o que está sendo sentido ali. Então, se está sendo sentido tem muito frio ali, vai ter uma resposta reduzida nociceptiva, ou seja, a dor vai ser mascarada pela sensibilidade do frio, né? E dentro da crioterapia a gente também tem várias modalidades, né? Eu gosto muito de usar o gelo dentro da sacola plástica mesmo, no saco plástico, diretamente no local ali. Não queima o animal, tem uma resposta boa e é fácil de encontrar, fácil de fazer, é muito tranquilo. Mas existem outros tipos. A bolsa de gel caseira, né? Você coloca
álcool, água e coloca no freezer, né? 2:1, uma relação 2:1. E, querendo ou não, acaba sendo uma alternativa à bolsa de gel industrializada, né? Que quando você precisa ter um tratamento ali mais prático, mais rápido, né? É bem comum também a utilização de botas de água com gelo, né? Também já existe no mercado e é bem utilizado, tá? Tá, então vamos começar agora com a termoterapia, ou seja, o inverso da crioterapia, tá? Que seria a aplicação direta ou indireta de calor, né? Ela também vai provocar analgesia, justamente por um mecanismo semelhante àquele estímulo nervoso de temperatura, né? Vai provocar a melhora na mobilidade articular, porque os tecidos moles vão ficar, a musculatura vai ficar mais relaxada, o colágeno vai ficar mais flexível, então vai ter uma flexibilidade dos tecidos moles e articular consequentemente, né? Além do relaxamento muscular, por conta desse efeito do calor e também porque o animal vai se sentir melhor, né? Vai se sentir mais confortável com essa aplicação de calor ali naquele local. Tá? Efeito fisiológico. Então, o contrário da crioterapia, tá? Da aplicação de gelo. Então, vai haver um aumento do fluxo sanguíneo. Então, para o animal que tem dor isquêmica, né? O fluxo sanguíneo está comprometido para aquela região, é interessante fazer o estímulo da chegada do sanguínea naquela região, né? Com o aumento do calor. A elevação do metabolismo celular, maior flexibilidade dos tecidos conectivos, como eu expliquei para vocês, e aumento do limiar de dor, por conta da liberação de endorfinas, inibição de aferência e referência de fibras C regionais. É um mecanismo neurológico, tá? Então, a dor, em cada animal, ela vai ter um limiar, certo? E esse limiar de dor, em alguns animais, ele está reduzido. Então, é um animal que é mais sensível à dor. Se você aplica calor, esse limiar vai ser aumentado, né? E o animal vai ter, e a resposta analgésica vai estar presente ali por conta da aplicação de calor. As modalidades de crioterapia e termoterapia. Então, primeiro, bolsas térmicas, né? O ultrassom terapêutico em uma das configurações que a gente vai ver mais para frente, tá? Ele também provoca aumento do calor ali naquela região. A moxa-bustão, que é uma coisa que eu estou usando demais, eu gosto muito, é uma modalidade da acupuntura, né? Eu não sou acupunturista, mas eu gosto muito de usar a moxa como termoterapia, né? E a moxa é um bastãozinho com uma erva prensada, né? Artemisia, e você acende e ele fica ali como se fosse um charuto mesmo, fica queimando ali, produzindo calor, e você vai aplicando ali. É excelente para a musculatura, ao relaxamento e analgesia assim muito grande. A Artemisia ela tem uma como é que eu posso falar? Ela também tem uma ação anti-inflamatória, né? A erva. Então, os poros se dilatam, né? E essa ação anti-inflamatória está presente ali por conta também do princípio da erva, né? Da Artemisia. E o infravermelho, né? O infravermelho não é muito comum aqui, mas lá fora do país é bem comum também, como modalidade de termoterapia, né? Você tem o solário, tá? Você tem várias lâmpadas de infravermelho, e essa aplicação do calor ali em uma região bem mais extensa do animal do que, por exemplo, essas outras modalidades anteriores, né? Essa bolsa, dependendo da bolsa, consegue atingir uma região grande do animal,
Mas, por exemplo, a moxa já é mais complicado, você tem uma extensão muito grande de lesão, né? O próprio ultrassonterapeuta também, ele gasta um tempo ali naquela região, né? Então, quando a lesão ela tem um espaço mais restrito, é mais fácil tratar com essas outras modalidades do que quando já é muito mais amplo, né? Essa lesão ou alteração, enfim. Vamos começar com a parte da quiropraxia, né? Eu preciso falar de como surgiu a quiropraxia. Em 18 de setembro de 1895, Daniel David Palmer, ele descobriu a quiropraxia, né? E a partir daí, ele começou a difundir ela como método de tratamento. E naquela época, ele foi muito julgado, né, por exercício legal da profissão, né, e vários seguidores dele também tiveram, alguns foram presos, né, porque ainda existia essa comparação com a medicina na época, né, por conta da utilização de várias outras técnicas, né. A medicina ela não era bem descrita, né, nessa época. Então, a quiropraxia ela é a junção da palavra queiros, mão, e praxis, realizar ou praticar. Então, praticar a cura com as mãos, né, vamos dizer assim. E depois do D.D. Palmer, surgiu, quer dizer, o filho dele estudou e começou a difundir ainda mais, né, a quiropraxia. O D.D. Palmer, ele descobriu esse tratamento, e o B.J. Palmer ele começou realmente a aprofundar os estudos, entender como é que aquilo ali funcionava, e criou escola para difundir aquele conhecimento, né? Então ele foi mais ele divulgou mais esse tratamento, né? E o que ele chamava de a grande ideia, né? Que poderia mudar o mundo. Então, como eu falei para vocês, o B.J. Palmer ele difundiu muito a quiropraxia, né? E ele era chamado de o educador, né? E para provar que aquele tratamento realmente funcionava, né? Na época ainda existia essa dúvida, essa discussão, esse preconceito da medicina com a quiropraxia, existem relatos do B.J. Palmer trabalhando os ajustes em cima dos animais, né? Então está aqui o B.J. Palmer com o seu cavalinho, e porque o animal ele não tem efeito placebo, né? Então se funciona no animal, teoricamente não tem nada a ver com o efeito placebo, né? O efeito psicológico do tratamento. Mas depois disso é importante a gente colocar que surgiu a doutora Sharon Willoughby. Em 1985 ela fez a conferência mundial de quiropraxia animal, né? E foi a pessoa que realmente estabeleceu a quiropraxia veterinária para o resto do mundo. E a quiropraxia ela é dividida em, quer dizer, a quiropraxia ela tem 3 pensamentos, né? Então ele tem um pensamento da filosofia, a ciência e a arte. Então é a junção dessas três linhas, certo? A filosofia da quiropraxia ela se baseia na teoria da homeostase, ou seja, do equilíbrio do organismo como um todo. E dentro da premissa maior, que seria existe uma inteligência universal, está em toda a matéria e constantemente proporciona todas as suas propriedades e ações, mantendo sua existência. Então, essa é a parte filosófica da quiropraxia, certo? A quiropraxia simplesmente libera forças vitais dentro do corpo, desobstruindo riachos de energia dos nervos, e deixa a natureza fazer o seu trabalho normalmente. Ou seja, quando a gente
trata o animal com a quiropraxia, a gente só está devolvendo a habilidade do corpo de se autocurar, né? Essa seria a filosofia. E a ciência? Aí a gente entra nessa parte mais técnica, né? Medicinal, realmente, da quiropraxia. Então, a partir dos ajustes quiropráticos, a gente trata os complexos de subluxação vertebral. Essa subluxação vertebral, ela não é o termo ortopédico, então é diferente, né, do termo ortopédico. O termo quiroprático, da subluxação vertebral, ele trabalha em cima da disfunção nervosa, ou seja, aconteceu um desequilíbrio proprioceptivo e nociceptivo naquela região do sistema nervoso. Tá? Isso vai causar uma alteração muscular e biomecânica naquela região. Ou seja, o movimento vai estar alterado naquela região porque existiu um problema. A base do problema todo é neurológico, né? E se não há movimento, ou seja, se a movimentação está normal naquela região, os tecidos vão se alterar, né? Então vai ocorrer uma inflamação, vai ocorrer degeneração, tudo isso porque aconteceu um desequilíbrio nervoso. E como é que acontece esse desequilíbrio nervoso? Existe um grupo de células que são células sensoriais, né? Ou seja, células que vão receber estímulos. Vamos dizer que esse estímulo é um estímulo tátil. O estímulo tátil é um estímulo proprioceptivo, né? Só que essas células, elas também são células nociceptivas, tá? Ou seja, são células que elas têm um limiar de dor. Então, a partir do momento que esse estímulo tátil ultrapassa esse limiar de dor, ele vai começar a ser um estímulo nociceptivo, né? Então, ele vai ascender, lá para a medula, vai subir, vai fazer um sinal nervoso que vai subir também lá para o sistema nervoso central, né? Encefálico, e depois ele volta e ativa a musculatura, certo? Então, se tem um estímulo nociceptivo aqui, é importante que o corpo ele reaja se protegendo daquele estímulo de dor, certo? Mas, quando o estímulo proprioceptivo está comprometido, ou seja, aquele estímulo ele não consegue levar essa sensibilidade para cima, né, ascender para a medula, o corpo ele não vai conseguir se movimentar. Ou seja, ele vai travar naquela posição e não vai conseguir se movimentar direito, né? Então, quando a gente trabalha o estímulo, o ajuste quiroprático, a gente está trabalhando em cima de células do tensino tendíneas, né, que são as células do órgão tendíneo de Golgi, o fuso neuromuscular, receptor proprioceptivo também, e o receptor de cápsula articular. Tá? Os proprioceptores, ou seja, os receptores proprioceptivos, as fibras proprioceptivas, elas têm maior diâmetro, elas são mais mielinizadas. E os nossos receptores, eles têm menor diâmetro e não são mielinizados, ou seja, ela tem uma velocidade mais reduzida. Tá? Aqui, quando não tem o retorno para a musculatura, né, quando o estímulo nociceptivo está mais aumentado do que o proprioceptivo, acontece o CSV, né, porque não tem a resposta muscular naquela região. Tá bom? E qual que é a arte da quiropraxia, né? O ajuste quiroprático, ou seja, o thrust, ele é um ajuste que tem alta velocidade e baixa amplitude. Ou seja, quando eu pressiono naquela região ali, eu vou movimentar bem pouco, né? Uma amplitude bem baixa, mas muito rápido.
É assim que funciona o ajuste, né? E é um estímulo que é muito potente, né? Então, é o estímulo externo mais forte que a gente pode dar para o sistema nervoso, né? Sim. E é muito específico, né? Então, quando a gente vai examinar o animal, do ponto de vista quiroprático, a gente faz uma listagem, que seria observar e avaliar todos os CSVs, né, os complexos de subluxação vertebral, que estão presentes no corpo do animal, tá? E como vai ser corrigido, né? A linha de correção e o ajuste daquela alteração, ela é muito específica, né? Tá. Quando a gente vai fazer o ajuste, a gente tem que lembrar que existe um espaço que vai ser trabalhado para aquele ajuste ser efetivo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui meu dedo. Deixa eu ver só assim. Tá. Meu dedo está na posição neutra, né? Na tabela ali, nesse quadro. Então, eu consigo movimentar o meu dedo em extensão até aqui. Esse é o movimento ativo, tá? Do meu dedo. Então, posição neutra, movimento ativo. Esse é o limite ativo. Só que eu consigo, passivamente, movimentar ele mais um pouco ainda, em extensão. Então, essa barreira aqui, que eu encontrei agora, seria a barreira passiva, né? Ou melhor, a barreira elástica. Tá? Essa barreira elástica, ela é o limite do movimento passivo que eu posso dar externamente para aquela articulação. Mas existe ainda uma barreira anatômica, ou seja, um espaço ainda pequenininho aqui que eu posso movimentar pelo ajuste. Então, quando eu vou ajustar, eu vou trabalhar em cima dessa barreira anatômica. Seria isso aqui. Esse um pouquinho a mais, esse olhinho a mais, depois da barreira elástica. Tá? E depois da barreira anatômica, que é esse espacinho curtinho, aí entra da barreira elástica, que é esse espacinho curtinho, que é o espaço parafisiológico, né? Existe a barreira anatômica. Aí vai ter perda de função, ou seja, pode fraturar ou esgarçar um ligamento, enfim, lesionar um tecido mole, uma musculatura. Mas assim, para você ultrapassar essa barreira anatômica, é muito difícil. Né? Como eu falei, como eu tinha falado para vocês, o ajuste quiroprático é muito seguro. Né? Então, se você fizer da forma correta, você vai trabalhar em cima do espaço parafisiológico e vai ter um resultado alcançado. Tá? Que eu falei para vocês, né? Posição neutra, aí eu consigo fazer um movimento ativo e chegar no limite de movimento ativo, barreira elástica, que é o limite do movimento passivo, depois o espaço parafisiológico, que é esse bolinho a mais, e a barreira anatômica, que é onde vai haver lesão. Mas é muito difícil de chegar ali, tá? Então, o objetivo da quiropraxia: restaurar todas as funções do corpo, a tríade da saúde, né, os fatores químicos, físicos e mentais. Então, entra naquele quadro da melhora geral, né, do animal, do organismo. Estimular o sistema nervoso central, através de receptores periféricos, com a remoção dos complexos de subluxação vertebral. E o cérebro ele vai, junto com a medula, vai voltar a controlar todas as células do corpo. Então, quando existe algum problema ali neurológico que está comprometendo o movimento ali daquela articulação, se o sistema nervoso está comprometido, ele não está entendendo que existe essa limitação ali, consequentemente, outras funções vão ser comprometidas também. Então, por exemplo, se existe um complexo de luxação vertebral ali no final da lombar, né, eu vou ajustar essa região aqui, mas como consequência desse ajuste, a passagem de estímulo nervoso vai ser liberada. Então, outras funções que estão seguintes àquela região ali, elas também vão ser melhoradas, né?
Então, por exemplo, um ajuste de lombar, ele vai melhorar a passada do animal, né? O animal que tem um comprometimento ali muscular do membro, vai melhorar por conta de um ajuste lá na coluna. Né? É assim que funciona. E também o efeito somatovisceral, né? Então, se eu libero a passagem de estímulos no sistema nervoso central pela coluna, pelo esqueleto axial, o sistema nervoso central, como controla o restante do corpo também, as vísceras, enfim, o animal também pode responder de forma positiva ao ajuste na coluna. Então, se o animal já aconteceu de ajustar um animal que não se alimentava muito bem, tinha algum problema também urinário, e depois do ajuste ele melhorou porque o sistema nervoso dele voltou a trabalhar de forma equilibrada, de forma total, vamos dizer assim, que estava comprometendo aquelas funções viscerais, né? Quais são as indicações da quiropraxia, então? Indicações específicas. Lesões agudas, então depois de quedas ou escorregões, né? Lesões por esforço repetitivo, embaiamento muito longo, né? Programa de treinamento inadequado também, célula ou ferragem inadequados que vão promover um desequilíbrio no corpo, né? Compensações por lesões antigas, ou seja, se o animal teve um problema em determinada região do corpo, ele vai ter que trabalhar de alguma forma. Então, ele vai compensar exigindo de outras regiões do corpo para desempenhar, né? Então, isso também é uma indicação específica para tratamento quiroprático, né? E as indicações inespecíficas do animal que é idoso, que teve acúmulo de subluxações durante a vida toda, né? E precisa de quiropraxia praticamente para o resto da vida atlética dele, né? Porque por conta desse acúmulo, né? A própria atividade esportiva, o atleta ele precisa ter o corpo todo dele equilibrado, então é necessário que ele tenha essa manutenção, né? Ou simplesmente a queda de desempenho, né? Quando não se sabe exatamente qual é o problema que está acontecendo e o animal já tentou de tudo para melhorar e a única coisa que resta é tentar equilibrar ele de alguma forma, né? Tentar fazer o corpo dele responder, né? Entrar, se reativar. Aí entra também aquilo para o tratamento quiroprático, certo? Resultados da quiropraxia, então. Reequilíbrio corporal, eliminação de compensações, alívio da dor e relaxamento, né? Relaxamento muscular. E aqui um exemplo disso. O mesmo animal, antes, com esse desvio toracolombar, né? E o animal depois com a coluna já toda realinhada. Animal de tambor também. Mais um exemplo. Animal com uma cifose ali de lombar. Animal já com uma idade mais avançada também, né? Depois da quiropraxia, há uma redução dessa cifose, né? Dessa projeção lombar ali das vértebras. E também um animal que tinha bastante dor e alterações de costela, que prejudica a respiração também do animal, né? E, consequentemente, o desempenho. Antes e depois, as costelas menos amostras, né? Menos evidentes. E a projeção da cabeça, né? O animal com a cabeça muito lá embaixo, depois com um aprumo certinho, né? Equilibrado com a cabeça, com a cervical, onde deveria estar mesmo. Tá, vamos começar então com o tratamento com aparelhos, né? A laser terapia, o laser ele funciona com amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. O laser ele é
uma luz que é monocromática, ou seja, ela possui comprimento de onda muito bem específico, né, muito bem definido. Então, geralmente, está aqui abaixo do espectro visível, né, a luz infravermelha. Ela tem esse comprimento de onda já definido, né, infravermelho. Ela é coerente, todos os fótons que compõem o feixe emitidos estão em fase, elas são ondas sincronizadas. Né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Não, tá. Então aqui, ó, existe essa onda que tem esse formato. Só para resumir, né? A fase, ela quer dizer que outra onda vai ser emitida da mesma forma que essa onda, né? E não fora de fase seria uma onda desse jeito aqui. Então, uma onda sendo emitida com um pico e um vale, e outra onda sendo emitida de forma inversa, tá? Então, elas são emitidas sempre com o mesmo pico e vale, tá? Isso é uma onda em fase. Vou fechar aqui. E elas são colimadas, então essa emissão desse feixe se propaga em ondas praticamente paralelas, tá? Então, é diferente do LED, por exemplo, que existe essa dispersão de emissão, né? O laser não, ele é emitido todo bem paralelo, né? E a classificação do laser acontece com o nível de perigo, vamos dizer assim, do laser. Né? Então, o laser até classe 3R, ele é seguro para a vista. E a partir da classe 3B, ele já começa a ser, pode gerar lesões nos olhos, mas classe 3B, ele pode gerar lesões nos olhos, mas e geralmente é seguro para a pele, né? O classe 4, ele já provoca também lesões nos olhos e pode também causar lesões na pele, dependendo do tipo de aplicação. Tá? E, geralmente, o laser terapêutico, ele está ali dentro da classe 3B ou na classe 4. Tá? Para isso, é importante usar equipamento de proteção durante a aplicação do laser, né? Então, óculos de proteção para evitar essa lesão nos olhos e também estabelecer um perímetro ali durante a aplicação com o risco de radiação a laser. Né? Tá, o classe 3B ele é classificado, então, no aparelho que emite de 5 a 500 megawatts com comprimento de onda de até 500 nanômetros. Né? Esse comprimento de onda, os 500 nanômetros é o espaço entre uma partícula e outra de fóton. Né? E o classe 4, acima de 500 megawatts, né? Com comprimento de onda geralmente maior, ou seja, a partir de 640 nanômetros. Né? Então, o aparelho aqui de 12 watts, ele vai alcançar uma profundidade maior nos tecidos, né? Atingindo até próximo do osso. Claro que variando com um grupo muscular que está sendo trabalhado. Né? Se eu quero alcançar o glúteo ali, vai ser mais difícil no animal com a de milha, que tem um volume muscular muito grande naquela região. Né? Então, vai depender, claro, da região sendo tratada. Tá? E o laser de baixa intensidade, que é LLT, né? Ele é trabalhado principalmente em lesões de pele ali, cutâneas, né? Porque ele vai atingir uma profundidade bem menor. Tá? Comprimento de onda. E aí a gente entra naquele espectro, né, de luz. O Low Level Laser Therapy, que foi o que eu falei agora, que é o laser de baixa intensidade,
ele tem comprimento de onda de até 650 nanômetros e vai ter uma penetração, né, do tecido de 2 a 3 centímetros de profundidade. Tá? Então, é basicamente para tratar lesões de pele. Né? Feridas pode ser tratado com esse tipo de abordagem do laser, né, de baixa intensidade. E o laser de alta intensidade, que é a partir de 650 nanômetros, ele vai ter uma penetração de 5 a 10 centímetros de profundidade. Então, aqui, a partir do espectro vermelho, aqui, né, de 650 nanômetros até 940 nanômetros, ele vai ter essa penetração até a musculatura, articulação e ossos também, né? Então, dependendo da classificação do laser, a gente vai ter uma aplicação diferente, né? A gente pode tratar lesões de pele, feridas, ou pode tratar lesões articulares, musculares, com o laser de alta intensidade. A dosagem do laser ela é feita em joules, né? Que é a quantidade de energia que vai ser transmitida para o tecido. E ela é funcional de 0,5 joules por centímetro quadrado até 160 joules por centímetro quadrado. Né? E lesões mais superficiais, elas não existe que tenha tanta transmissão de energia. Então, vai ser feita uma dosagem menor do que lesões mais profundas, que precisam de mais energia, mais penetração. Então, quanto maior a dosagem, mais fundo vai penetrar e mais direcionado para lesões profundas vai ser a aplicação do laser. E quanto mais superficial, menor vai ser a dosagem. Tá? Os efeitos terapêuticos do laser são diversos. É muito prático, muito funcional, tem resultados muito bons para tudo isso. Então, vai provocar o estímulo do metabolismo celular, vai promover ativação direta das mitocôndrias e dos canais de cálcio, ou seja, vai, juntamente, isso explica por que o metabolismo vai crescer, né? A regulação de produção de síntese de ATP, o aumento da atividade de fibroblastos, aumento da divisão celular, migração de fibroblastos, produção de matriz celular, estímulo de mediadores inflamatórios, vasodilatação, analgesia. Então, assim, para resumir, tudo que precisa de energia, ou seja, todas as funções que precisam de energia, o laser vai acelerar aquilo ali, porque ele vai estar enviando energia para os tecidos. Tá? Quais são as indicações? Prevenção de lesões, é sinérgico ao tratamento de células-tronco e rico em plaquetas, porque ele vai estar enviando energia para as células-tronco e para aquela região que está absorvendo o plasma, né? Absorvendo as plaquetas. Lesões de ligamento ou tendão, artrite crônica, sinovite ou osteoartrite, lesão na coluna, cicatrização de feridas, alívio da dor, lesões neurológicas e é uma alternativa ao agulhamento da acupuntura, a laser acupuntura. Quando o animal não aceita muito bem a agulha, né, existe também essa modalidade com o laser. Você vai lá e aplica o laser naquele ponto da acupuntura. E o animal ele responde muito bem porque ele não vai ter aquele incômodo da agulha também, né? Ultrassom terapêutico, então, outra modalidade de eletroterapia, né? O ultrassom ele trabalha com ondas acima da capacidade auditiva, né? Que são acima de 20 mil Hz, e ele trabalha com efeito piezoelétrico, ou seja, existe um material cerâmico que entra em vibração assim que é submetido a uma descarga elétrica, né? Então, é o que essa imagem exemplifica. As placas de metal, que quando é acionada uma corrente elétrica, esse titanato, zirconato de chumbo, ele começa a vibrar e vai produzir as ondas sonoras, né, por conta dessa vibração. Tá.
a propagação dessas ondas. Quanto mais denso é o tecido, aquela estrutura, mais rápida a propagação vai acontecer. E maior vai ser a sua absorção também. Tá? E quanto maior a frequência, menor vai ser a profundidade alcançada por aquela onda. Então, o ultrassom de 3 MHz tem uma frequência maior do que 1 MHz. Então, a profundidade dele, a absorção dele vai ser de 50% a 2 centímetros e 25% a 4 centímetros. Ou seja, ele vai perdendo a capacidade dele de penetração. Enquanto que de 1 MHz, ele vai ter uma absorção de 50% a 4 centímetros e 25% a 8. Então, ele consegue alcançar uma profundidade maior. Né? E aqui, o tecido muscular. No tecido muscular, ele vai conseguir penetrar com 3 MHz a 9 milímetros. Com 3 MHz, 9 milímetros e até 3 centímetros. Né? E com 1 MHz, 3 centímetros a 5 centímetros. Né? Na gordura, como já vai ficando mais denso, 50 milímetros e com 1 MHz 16. No tendão, 6,2 e 2 milímetros. Tá? Quanto mais denso, então, menor vai ser a absorção daquela onda sonora. Tá? Então, eu falei para vocês que também pode ser encaixado como uma termoterapia, né? O ultrassom, caso ele seja configurado para aquela opção. Então, o ultrassom ele tem o efeito termal, ele pode aumentar a temperatura daquela região, ou pode ter efeito que é não termal, o efeito mecânico, né? E esse efeito termal, ele vai ser alcançado no modo contínuo, ou seja, uma aplicação onde não tem intervalo na propagação das ondas. Ou no modo pulsado, que é quando vai ter o efeito não termal, ou seja, ele vai emitir uma onda, vai parar, vai emitir e vai parar. Esse é o modo pulsado. Tá? Ele vai ter mais efeito mecânico. A emissão contínua de ondas sonoras vai ser feita no modo contínuo, vai ter um maior efeito térmico, como eu falei. Né? Então, vai provocar analgesia, redução do edema, subagudo ou crônico, diminuição de espasmos musculares e facilitação do alongamento do tecido colágeno, tá? Que é um efeito também da termoterapia. Certo? Então, essa imagem mostra a aplicação contínua, né, do ultrassom, ou seja, não tem intervalo entre a aplicação. Tá? E o modo pulsado vai ser feita a emissão intermitente dessas ondas sonoras, ou seja, vai ter mais efeito mecânico. Né? Então, aqui, várias configurações, modo pulsado, né? 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. Quanto maior esse espaço aqui, de 1 para 4, mais espaçado vai ser a aplicação, a emissão dessas ondas. Né? Ele é muito bom para estimular o reparo tecidual, a redução da dor causada pelos trigger points e reduzir o edema. Tá? Outra possibilidade de aplicação do ultrassom é a fonoforese. Então, a fonoforese é uma maneira controlada e segura de potencializar a absorção transdérmica de uma ampla variedade de drogas ionizáveis sem causar desconforto significativo. Então, você consegue carrear alguma substância através da propagação dessas ondas. Né? Carregando moléculas e produção de cavitação nos tecidos subjacentes, ou seja, vai formando bolhas e essas moléculas vão sendo transportadas para tecidos mais profundos. E as drogas que são mais utilizadas nessa fonoforese são os analgésicos, os anti-inflamatórios, hidrocortisona, cortisol, dexametasona e lidocaína. Né? E a aplicação geralmente é feita com ultrassom no modo de 1 MHz, né? Ou seja, com uma profundidade maior, né? Uma frequência menor e a profundidade um alcance de profundidade maior,
no modo pulsado de 1 para 5, ou seja, mais mecânico possível, né? Quanto mais configurado para o modo mecânico, melhor vai ser essa fonoforese, né? Tá. A gente ainda tem 10 minutinhos, mas deixa eu ver com a Alessandra aqui. Vamos lá aqui. Alessandra? Oi? Oi. Vai passar mais alguma coisa? Então, eu poderia falar... Deixa eu ver aqui. Eu tenho algumas coisas aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais rápida. Kinésio vai demorar. Oh, caramba. Engraçado, ninguém perguntou nada. Pois é, deixaram ela falando sozinho. Eu vou falar de saddle fit, então. Eu acho importante. Pode ser? Pode, claro. Vou passar um pouquinho dos 10 minutos, mas pelo menos a gente aproveita o tempo, né? Ah, tranquilo. Ah, o pessoal tá falando que foi muito bem explicativo. Eu me enrolei um pouco, né? Porque, enfim. Algumas coisas eu dei uma enrolada, assim, mas eu espero que tenha ficado bem didático, assim, pra você. O pessoal gostou bastante. Beleza. Resumo. Olha, depois eu vou te ler os elogios aqui. Tá bom. Tá aparecendo aí saddle fit? Tá. Beleza, então vamos começar. O saddle fitting é o ajuste de sela, né? Traduzindo para o português. E existem vários mecanismos e várias formas de fazer a leitura do animal, do dorso do animal, que vai ser e a sela que vai ser mais adequada para essa forma que é o dorso do animal, certo? Então, existem formas mais tradicionais, né, usando essas hastezinhas aqui, né? Existe a forma com mecanismo já um pouco mais atualizado, né? E o que existe de ponta, que é a leitura a laser, né, do dorso do animal. Tá? Opa, tá. E existem vários tipos de cela, né? Os tipos de cela vão depender do esporte que aquele animal desempenha, né? Então, uma cela de polo vai ser totalmente diferente de uma cela western de tambor, de apartação, enfim. E a distribuição dessa cela, ela vai ser um pouco diferente também, né? Mas ela precisa corresponder ao melhor possível àquele tipo de animal, ao dorso daquele animal, certo? Mantendo o equilíbrio, né? E quando não há o equilíbrio, ou seja, o animal tem uma cela mal ajustada, né? Vai aparecer algumas lesões no dorso do animal. Então, se tem um pelinho branco ali na base da cernelha, não é normal, né? A célula está pegando ali. E vai desde o pelo branco até umas alopecias, né? Queda de pelo nas regiões, ou até uma ferida mesmo exposta ali por conta de uma célula mal ajustada, né? Ou a gente pode observar que a célula está mal ajustada pelo ângulo que ela está colocada ali no dorso animal. Então, ela tem que manter uma linha horizontal mais perfeita possível, né? Se a célula está inclinada para um lado, para o outro, ela vai estar pesando na frente ou atrás e o animal vai sentir ali, né? Outros indícios da célula mal ajustada, o animal ele vai estar respondendo e mostrando isso visualmente para a gente, né? Então, um animal que coiceia demais em algum tipo de trabalho, né? Um animal que está o tempo todo ali com a cauda levantada, ele está indicando que está incomodado, ou mesmo pela fisionomia do animal, né? O animal que está, assim,
sentindo dor, ele mostra que está triste, ele está pedindo socorro ali para a gente porque a célula está pegando e ele não consegue desempenhar o máximo que ele consegue por conta de uma célula. Né? Outros indícios também, quando a célula ela apresenta uma disparidade entre a linha do dorso e a linha mediana da célula também. Ela tem que estar bem alinhada com o animal. Ou quando a célula está desalinhada com quem está em cima. Né? Isso também é um indício de que a célula está mal ajustada porque quem está em cima está desequilibrado. Né? E acaba desequilibrando ali o dorso do animal também, como consequência. É interessante observar também como a célula é colocada no animal. Então, se o animal ele já fica incomodado quando o treinador, o cavaleiro aperta a barrigueira, é um indício de que alguma coisa de errada está ali, né? Está acontecendo ali. E qual seria o ideal para o caimento da célula, o caimento ideal para aquela célula, né? O canal central e o arco da célula, ele tem que entrar em contato com, de forma geral, no corpo do animal. Né? Se tem alguma coisa sobrando ali, né, que não está entrando em contato com o animal, a parte que entra em contato está sobrecarregando aquele ponto. Então, o peso, né, a massa, ela não está sendo distribuída de forma mais homogênea. Né? Nesse outro ponto também. Então, só o meio da célula aqui está entrando em contato. E o restante está sobrando, vai ter uma sobrecarga nesses pontos. Tá? E como é feito o ajuste de célula? Né? Como é que a gente vai observar o que seria o ideal para aquele animal? Então, a gente tem uma linha da escápula, quando o animal está em estação, é a borda da escápula. Né? Quando o animal faz a extensão, existe uma outra borda aqui. Tá? Porque a escápula vai ser deslocada para trás. Né? E essa borda, quando está em extensão, é onde é o limite máximo do suador. Então, é onde a célula pode entrar, até onde a célula pode entrar em contato cranialmente no animal. Né? E lá no posterior, né, qual que é o limite máximo do suador da célula também? O máximo que ela pode entrar em contato. O final do tórax. Então, a 18ª costela vai mostrar para a gente que a célula não pode passar dali. Né? Então, ela tem que ficar alojada em cima do gradil costal do animal, né? Para ter esse suporte. Certo? Além disso também, a gente tem que observar que existe um espaço que deve obedecer também transversal. Né? Então, essa região aqui, que o suador deve ficar em cima, é a região que está o longíssimo dorsal, que é aquela musculatura mais proeminente do dorso. Né? E é justamente a musculatura que vai segurar a massa da célula e do cavaleiro, né, que está sendo distribuída ali. E essa linha aqui do longíssimos, ela pode ser confundida com essa região da base da cernelha, que é extremamente inervada. Então, quando a célula está muito estreita, ela vai pegar essa região de inervação, né, e vai causar muita dor no animal também, muito incômodo. Né? Então, existe um limite de cranial e caudal da célula, né? E existe um limite de transversal ali também. Então, ela precisa ficar em cima dessa musculatura e bem distribuída para não causar lesões, incômodo do animal e, consequentemente, causar compensações. Né? Uma célula mal ajustada, ela vai provocar compensações desde membros, né, até nuca do animal e, claro, além da própria região que está sendo afetada ali. Né? Então, isso deve ser muito bem observado quando a gente vai fazer também o exame fisioterapêutico animal. Não só como ele está
como ele está desempenhando sem a cela, mas se existe alguma coisa que indique que o animal esteja compensando uma cela mal ajustada, isso acontece muito. Eu pego muita cela errada, assim, que tá pegando no dorso animal e ele não está conseguindo desempenhar. E depois que a gente acha uma cela que se encaixa melhor, ele começa a desempenhar melhor. Então, é importantíssimo o saddle fitting, tá? E é isso. Agora deu certinho. Quem quiser falar alguma coisa, pode mandar, pode abrir o áudio, tá, gente? Tá disponível aí para quem quiser falar alguma coisa. José, eu queria te agradecer, tá? Primeiro, em nome do GEAP Brasil, tá? Muito obrigada por essa palestra, foi incrível. Eu gostei bastante. E aí, aqui no chat tem bastante gente que tá te agradecendo. Tem até um argentino, tá? Dizendo que foi bom. Tem os internacionais aqui, né? Eu espero que tenha dado para entender bem, né? Então é isso. Quem quiser falar e abrir o áudio, pode ficar à vontade de fazer perguntas. Acho que ninguém vai querer. Tá. Então, assim, eu posso tomar a palavra, então? Pode. Tá. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente o GEAP também, né? Quando eu comecei falando para vocês, né, eu tive que começar a estudar fisioterapia por minha conta, né? É claro que eu comecei a acompanhar alguns profissionais de pequenos aqui, né, na minha região, mas assim, quando eu tive que aprofundar meus estudos, eu comecei por conta própria mesmo. Então eu espero que, se vocês têm esse desejo e esse anseio, né, vocês que também corram atrás, e eu tenho certeza que daqui a pouco são vocês que vão estar no meu lugar também, assim como eu estive no lugar de vocês, né? Fazendo essa palestra e discutindo, e eu fico muito honrado e muito feliz de ver esses elogios aqui, ver esses comentários aqui. Fico muito feliz mesmo. E agradeço demais, Larissa, o Túlio, que entrou em contato comigo, né? Eu tenho certeza que tem mais pessoas por trás, mas, enfim, agradeço imensamente, tá? Muito obrigado a todos aí. E qualquer dúvida, eu estou totalmente aberto. Talvez tenha dado uma enroladinha ou outra aí durante a apresentação. Então, se paira alguma coisa ainda que não deu para absorver aí, eu estou à disposição, tá? Inclusive, esses slides aqui dessa palestra aqui eu posso disponibilizar por PDF, tá? Se precisar, se alguém quiser, eu posso disponibilizar também, tá bom? O meu contato, eu vou até ter deixado aqui. Share screen. Aqui. Meu contato para vocês aí, quem quiser anotar. Tá? Esse celular é o meu WhatsApp também, eu vou deixar aqui para vocês. Meu e-mail e sigam lá no Instagram também, que tem algumas coisas que eu fico postando lá. No momento eu não estou postando tanta coisa porque aqui no estado está meio complicado essa questão do Covid aí para ir para o interior, né? Mas o que eu já postei, assim, eu tenho uma coisa interessante lá. É isso. Muito obrigada.